Senhoras e senhores, eles são dois grandes conhecidos pelo nosso público. Adriles Jorge e Arthur Duval. Pode entrar, gente. Ai, veio todo arrumadinho. Veio todo bonitinho. Olha como ele Rafael tá até com elegante. O Rafael tá até com EPI hoje, ó. Ele pegou até uma balinha. Belinha. Como juntar esse grupo hoje pra poder ter mais força uma direita? Qual seria a forma, a proposta que ambos concordariam, né, pra poder juntar forças? Fala, mamãe. Bom, eu acho que é o seguinte, eu não quero me juntar com ladrão, né? Eu acho que se as pessoas querem juntar a direita, então foi o seguinte, vamos fazer com que ladrão não seja candidato, né? Eu acho que o Flávio Bolsonaro, eu repito aqui, o Flávio Bolsonaro é um ladrão, ele é um rachador, é um vagabundo, né? Ele não vai unir direita coisa nenhuma, ele só vai criar segregação. Haja vista que ele não consegue unir nem a própria corte, né? Enquanto o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, tá lá tentando se humilhar, dá pra falar, não, ô pai, me dá mais atenção aqui, olha o Nicolas roubando todo o nosso protagonismo, o próprio Flávio sabe que não pode brigar com o Nicolas agora, fica, não, calma aí, Eduardo, não briga com ele agora, meu. Pô, a gente tem que soltar o papai também, né? Que o papai tá ferrado lá. Então, eu não vou me unir com essa galera, porque, primeiro que, como eu te falei, o candidato é ladrão. Segundo que existe uma desordem da própria casa. Então, assim, eu acho que a gente tem que superar o que se chama de bolsonarismo, que pra mim não é nem direita, né? Eu não acho que uma direita de verdade... E aí os clássicos, né? Coloca a petista na PGR, coloca Cássio Nunes no STF, que é um garantista, acaba com a Lava Jato, sanciona a lei que acaba com delação premiada e cria juiz de garantias, acaba com decisão monocrática, com o fim da decisão monocrática, né? E depois sofre na mão dessas próprias. Então eu acho muito triste que a gente hoje ainda pense em unir a direita. Eu sinceramente, eu nem sei se o Adriles acredita que haja alguma união, né, Adriles? Eu acho que... Possibilidade de união. Eu acho que não, cara. Eu acho que eu vou você te entende que vai uma ter. união, meu rapaz. Então vambora. Vamos lá, eu tô pronto. Primeiro, respondendo, em um ponto eu comecei concordando com o Arthur. Eu também não quero me unir a ladrão. Eu não quero me unir a Lula. Eu não quero ir para um segundo turno em que uma direita rachada pregue o voto nulo, como infelizmente seu grupo MBL pregou no segundo turno de 2022. Sim. Vocês, infelizmente, Arthur, eu tenho que fazer essa crítica a vocês. Vocês ajudaram a entregar o Brasil nesse caos, nesse desastre, nesse esgoto do judiciário que a gente está comandado e capitaneado por um consórcio entre Lula e o STF. Eu tenho também críticas ao bolsonarismo. Eu tenho críticas ao Bolsonaro, até porque eu não sou queridinho nem do Nicolas, nem do Eduardo, nem do Flávio. Tá todo mundo lá hoje com o Flávio. Hoje eu não tô. Mas por exemplo, você acha que o Flávio é ladrão? Não. Não, Flávio porque não é é o seguinte, da mesma forma que eu não acho que o Renan, ou você, ou ninguém do MBL é ladrão. Todos vocês têm acusações. Calma, todos vocês têm acusações de corrupção também. Não. O Flávio tem. O MP já entrou no MBL no processo. Deixa eu responder. Não. Calma, que eu tô fazendo uma defesa de vocês. Eu sei, né? Mas é que o MBL não responde a nenhuma acusação de corrupção. Tô falando o seguinte, tem 60 processos que o Renan responde exatamente por não tem nada a ver, o Renan nunca nem mandato. Presta atenção. O caso do Flávio, já que você quer tocar nesse assunto, eu vou tocar de maneira rápida e incisiva. O caso do Flávio é uma acusação de rachadinha que foi parada na justiça. O STJ enterrou o caso porque não era competência da primeira instância, depois foi enterrado. O Queiroz assumiu a rachadinha, tá? Eu não sei se você sabe, 80% dos casos de rachadinha são feitos sem a anuência e sem a percepção da própria pessoa que eventualmente está lotando o gabinete. Eu estou dizendo que eventualmente, falando de maneira clara, o Flávio pode não ter sabido do que estava acontecendo debaixo do seu nariz. Deixa eu terminar. Ele não sabia que a escola dos filhos estava sendo paga pelo Queiroz? Talvez ele não tivesse nem ciência disso. Ele não viu. Nem ciência disso. Tem ciência disso. Talvez ele fosse uma coisa complacente em relação ao próprio Queiroz, que admitiu que anuiu que fez a rachadinha. Outra coisa. Então, por exemplo, um policial militar que pagou um boleto de 16 mil e falou que esqueceu como foi reembolsado. Isso é uma coisa normal? Você sempre empresta 16 mil pro seu amigo? O que você pode acusar o Flávio de maneira concreta e objetiva é que ele não tinha ciência completa do que passava no seu gabinete. Você vai chamar ele de ingênuo? Eu também vou achar ele de ingênuo. Pô, mas aí eu também quero ser ingênuo. Mas enquanto não houver uma comprovação de que ele tinha um liame, uma relação direta com o chefe de gabinete que admitiu que fazia uma rachadinha, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pra você. Ele era chefe de gabinete dele, bicho. Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pra você no primeiro debate. Bolsonaro
nunca teve uma acusação direta de corrupção contra ele. Nunca. Nada. Apenas dos seus, em alguma medida, apaniguados. É complicado você administrar uma estrutura de um Estado gigantesco e nunca haver um escândalo de corrupção dentro dessa estrutura. No gabinete é a mesma coisa. Sempre tem um cara, você já trabalhou no gabinete como deputado estadual, tem um funcionário. Eu já demiti 2 funcionários meus por falcatruas, meu amigo. Eles Mas aí pagaram a você escola, tem que eles pagaram a eventualmente- escola dos seus filhos? Não pagaram Então nada pra pronto. mim. Não pagaram Então, nada pra Adriles, mim. Mas eu Adriles. não posso dizer de maneira peremptória que o Flávio é um ladrão, uma vez Porque que a você justiça precisa dos enterrou votos o da galera que processo gosta do dele Flávio. Por falta de evidência de provas, Não, assim como eu não posso dizer que o Renan também é ladrão por causa de 60 processos. Adriles, vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte, o mérito... Nos coloca é o seguinte, Peraí. mas essa nem foi a pergunta. Deixa eu terminar a pergunta. Mas calma aí, Adriles, é que você falou uma coisa assim, você falou que o processo dele foi enterrado por falta de provas. Isso não é verdade. O processo dele foi travado pelo Gilmar travado Mendes. pelo STJ. Não se analisou o mérito. Não se foi analisou. travado Não pelo se analisou. Gilmar Mendes, Não senhor. foi, em O fevereiro de STJ 2005. travado. Não. Você tá dizendo que o Gilmar Mendes teria sido Calma, complacente com o Adriles. filho do Bolsonaro, Adriles, que é uma das pessoas mais odiadas da história do STF? Sim. Calma. Por quê? Adriles, vamos lá. Por quê? Então, vamos lá. Eu vou te mostrar uma coisa. Em fevereiro de 2005, não acredite em mim, pode usar o Google agora e Vamos pesquise. O Gilmar Mendes travou o processo do Flávio Bolsonaro. No STJ. Não foi travado pelo Foi no STJ, STJ. não foi. Adriles, deixa eu te explicar uma devolveu coisa. o caso pra Deixa eu te explicar uma coisa. possibilidade do STF Adriles, condenar. você é político, você sabe. É. O Flávio Bolsonaro ganhou a eleição para senador em 2018. A partir do momento que ele se torna senador, ele pediu 11 vezes o foro privilegiado. Então, mesmo que o STJ quisesse analisar o mérito, ele não poderia, porque o caso foi puxado para a foi o instância Gilmar que superior. travou a eleição. Foi Foi o novamente, STJ. faz o seguinte, Isso ó. tá histórico, Então, ó, gente, é isso só aqui é ver uma uma coisa, inteligência isso aqui é uma coisa bem legal da gente discutir, porque isso é objetivo. Isso não é minha opinião nem a sua. Quem está ouvindo vai entrar no Google agora e vai ver se eu estou mentindo ou se o Adriles está enganado. Você vai ver se o Gilmar Mendes não travou o processo Como é que do o Gilmar Flávio Mendes vai Bolsonaro travar o em processo fevereiro de do 2025. Flávio Bolsonaro, se ele não tinha competência? Ele Se tinha... eventualmente o STJ que devolveu o caso Adriles, vamos lá. tirou o caso da primeira instância. Adriles, você Isso é uma é questão inteligente. técnica. Vamos lá. Ô, Arthur, isso é uma questão técnica. Quem tem foro Isso é uma privilegiado? questão técnica. Quem julga quem tem foro Qual que é a privilegiado? ideia que você acha do Quem tem Gilmar? foro- Supondo que você tenha Quem razão. Por que tem o Gilmar Mendes foro- travaria o processo Vamos lá, do então Flávio só Bolsonaro? assume então que eu tô certo. Quem Não, tem não foro assumo, não, privilegiado, tudo bem. quem tem foro privilegiado é julgado por quem? Pelo STF. O Flávio Bolsonaro, senador, tem foro privilegiado? Tem, com certeza. Então acabou. Então ele é julgado pelo STF. Mas não foi o STF que julgou. Foi gente, assim, Posso? por favor. Aqui, vai ó, lá. tá CNN Brasil, tá bom? 8 de novembro. De? Peraí. É só ver. E a pergunta, Tá. quem travou Gente, o Flávio gente. Bolsonaro? STJ anula decisões Deixa contra eu te- Flávio Isso Bolsonaro no foi, caso isso das foi. De rachadinhas. quando que é essa notícia? Oi? De quando que é essa notícia? Peraí, só ver aqui no final. Isso foi anulado pelo Dá licença, STJ. de quando que é essa Peraí, deixa eu notícia? só ver aqui, porque agora entrou isso aqui. Estão Vai confusos, eu sei de demorar, cor. vai Eu sei, travar. eu sei de O cor. STJ Então, travou, eu faz também o sei seguinte, de cor. façam o seguinte, gente. Façam o seguinte, ó. Pesquisem se o Gilmar Mendes, em fevereiro de 2025, não travou o processo Travou dele. como? Desta justa forma. Ele falou, ó, vocês não podem analisar isso, então traga o mérito para o STF. Esta notícia é sobre o que eu estou acabando de dizer Mas agora. o STJ que travou. Não, gente, meu Deus do céu, gente. Vamos lá. O STJ falou: eu não posso analisar isso porque o processo não cabe mais a mim. O STJ não olhou e falou assim: não tem provas que o Flávio rachou. Não foi isso. Anulou, Leia a matéria. anulou a Não sejam possibilidade leitores de de manchete. investigação. Eu falei. Leiam a matéria. falei A matéria diz o que eu estou dizendo aqui. Eu falei isso. O STF puxou o processo. Logo, eu, STJ, não posso mais Mas julgar. o STF não analisou o mérito também do projeto. É o que eu tô dizendo, Jogou pro cara, STJ, desde o o STJ começo. travou. É o que eu estou dizendo desde o Travou por começo. absoluta ausência Vamos lá. de qualquer Ó, tipo de evidência qualquer pessoa pode voltar o cursor. participação do Adriles, deixa eu te falar Flávio. uma coisa. Você é um cara que você fala muito alto e muito rápido, mas você tem que ser preciso nas suas falas. No começo da sua fala, você falou: a investigação dele foi travada por Pelo absoluta STJ. falta de provas. Volte o cursor e veja se o Adriles não fala isso. Por isso que a gente tem que pensar muito bem nas palavras que a gente vai usar. Eu estou dizendo pra você: o mérito do Flávio Rachador nunca foi analisado pela justiça. Ele foi travado numa manobra Pelo do Gilmar STJ. Mendes. Do Gilmar Mendes. Meu Deus do céu, gente. Manobra é uma questão subjetiva, Arthur. Vamos lá, então Manobra vamos tirar. política. Vamos Você quer, tirar. você quer, vamos eu te tirar. dou esse mérito. Não adianta gritar. É Adriles. mentira, Não mas adianta eventualmente gritar. eu te Não dou esse adianta mérito. gritar. Você acha que o Gilmar travou a possibilidade de investigação do Flávio Bolsonaro? Eu não acho. O Gilmar Isso é Mendes fato.
Os demais ministros Isso do é STF, com exceção de 2, são os maiores inimigos. São os caras Então, que jogaram o Bolsonaro então, na cadeia. então, Ele tá porque- dizendo então, peraí, que o Gilmar peraí. Mendes, que é um algoz do bolsonarismo, então por quê? que é um algoz da Então direita por quê? bolsonarista, Então travou por quê? as investigações Adriles, contra o Flávio, que é o filho do Bolsonaro. Então me cara. responde por que o Esse é Jair o Bolsonaro princípio da crise falou que pro a gente Eduardo vive. Bolsonaro não criticar o Gilmar. Hein? Se fudeu. Porque o Bolsonaro Olá. ele cria exatamente numa coisa chamada instituição. Ah, O grande mérito do Bolsonaro foi o grande... Agora, deixa eu terminar. O grande mérito do Bolsonaro é o grande erro dele. Ele achou que ele poderia Ele é bonzinho conversar... demais. Exato. Ele ele é um poderia conversar Ele é um com anjo, ministros do STF, porque ele acreditava na possibilidade de diálogo institucional Tá. com gente como Então Gilmar outra, Mendes, então com outra. gente como Dias Então Toffoli, outra, então com outra. gente como Beleza. o próprio Alexandre de Moraes. Por que ele apoiou o irmão de Gilmar Exatamente, ele é o Mendes? antigolpista. Não, Quem não, deu não, golpe não na adianta República, gritar, e você Adriles. sabe disso, Não foram adianta os ministros do Não STF adianta gritar. que alijaram Bolsonaro de calma, qualquer Adriles, tipo de Adriles, exercício calma. de poder real Não fica nervoso como presidente comigo. da Deixa eu- República, jogaram ele na eu só tô cadeia. trazendo E o fatos. Bolsonaro, Não adianta- confiando na possibilidade de diálogo, confiou nessas pessoas calma, ao Adriles, ponto calma, de ser preso. Adriles, calma, Adriles. Pela ingenuidade e pureza, foi preso porque ele é muito puro. da sua Tá, confiança deixa eu falar uma nas coisa. instituições. E os caras ainda chamam o Adriles. cara de golpista. Adriles, Vocês chamaram deixa eu o te cara falar de uma coisa. golpista. Pelo Não amor de adianta Deus, você gritar. Me responde essa daqui. Por que o Gilmar Mendes, então, teve um irmão apoiado pelo Jair Bolsonaro pra uma prefeitura em Goiás? Isso não No é Mato um- Grosso, desculpa. Isso não é um problema, cara. Porra, O Bolsonaro já apoiou. O Bolsonaro já errou. O Bolsonaro já apoiou até o Datena. Deixa, eu Pelo vou, amor de vou me Deus. unir com você. Vou me unir com você. Deixa eu ver se eu entendi. Então, esse ano que é 2026, eu tenho que achar que o Flávio Bolsonaro não sabia que as escolas dos filhos dele estavam sendo pagas pelo Queiroz. Eu tenho que achar que o Bolsonaro falou pro Eduardo, não criticar o Gilmar Mendes, porque ele é bonzinho demais. E ele, São ilações, ele apoiou... Arthur. Calma, não é ilação, isso... Isso é ilação, Pelo amor de Arthur. Deus, Adriles, isso é fato. Isso é ilação. Agora, vamos lá, tem mais quero uma. acreditar Agora eu no Renan, também tenho... apesar dos Calma, 60 processos, a justiça agora eu honesto. também tenho que acreditar, que o Bolsonaro apoiou o irmão do Gilmar Mendes, porque... Por quê? Eu nem sei por quê. O Bolsonaro Por quê? apoiou a Joyce Hasselman. O Bolsonaro Não, apoiou cara, o Alexandre não. Frota. O Para, Bolsonaro apoiou o Pera lá, astronauta, pera lá, que é uma pera lá. porcaria de senador. foi só mais o um erro. Bolsonaro teve erros. Então vamos lá. Então, Teve erros. então vamos confiar uma E coisa. eventualmente ele poderia querer estabelecer um princípio de parceria política com o Gilmar Com o Gilmar Mendes. Mas é burro! Ele errou, cara! Ele errou em Posso várias falar? Eu confianças. quero ser ingênuo Ele igual vai- o Flávio ele errou em várias aqui. confianças. Eu quero ser burro igual O cara o foi Jair. esfaqueado pelas costas Puta, porque tão ele pagando... confiou excessivamente Pessoal, nas estão instituições pagando das as pessoas escolas do que meu faziam filho parte aqui, do eu nem STF. sabia. Estão pagando o plano de saúde da escola da minha filha, eu nem sabia. Pô, o policial me emprestou 16 mil reais, eu sou tão ingênuo que eu nem Ele vi. poderia nem saber Ah, disso. Adriles, pelo amor de Poderia Deus, nem velho. saber Para, disso. cara. Ô, para com isso, velho. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa Deixa Posso falar por que que o Jair Bolsonaro perdeu a eleição? Porque as pessoas acordaram. Os caras olharam e falaram assim: eu não sou otário o suficiente pra acreditar nesse golpista, nesse ladrão desgraçado que colocou petista na PGR, Cássio Nunes no STF, fez tudo isso que eu falei. O golpista E ainda a desgraçado gente é vai o ter. Bolsonaro? E a gente vai ter que acreditar ainda que o golpista Flávio é o Bolsonaro. Que o Flávio Bolsonaro é honesto. Ele não sabia, Filho, deixa eu pessoal. te falar Deixa eu uma falar, coisa. ele não sabia que os funcionários dele sacavam 90% do salário no caixa eletrônico da Alerj. Então, não, Ele não 90% do salário. sabia, Tudo bem, pessoal. tem uma série Ele tava de muito ilações preocupado combatendo o comunismo. Ah, pelo Deixa eu amor te de Deus, falar, Adriles. Arthurzinho. Aí fica difícil, velho. Arthurzinho, deixa eu te Aí falar fica uma coisa. difícil, cara. Enquanto não houver um pronunciamento da justiça, como houve, por exemplo, em relação a Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado. meu Deus do Que foi céu. condenado, presta atenção. Que foi velho argumento condenado. da justiça. Não, que foi condenado em 3 Vorcar é instâncias. honesto? Deixa eu terminar. Vorcar é honesto? Vorcar não Deixa foi eu condenado ainda, terminar, mano. Bocudo. Enquanto não houver um pronunciamento formal da justiça, que houve, por exemplo, no Lula, que é um Entendi. caso que todo mundo conhece, 3 instâncias, condenado por uma dezena de juízes, foi retirado da cadeia, aí sim, por uma manobra de juridiquês e uma manobra política do STF para colocar-se contra Bolsonaro e vencer Bolsonaro. Enquanto não houver um pronunciamento formal da justiça, não houve sequer uma investigação aprofundada. Aí você tem razão. Entendi. Sobre. Não Entendi. houve um pronunciamento dos 60 processos que o Renan Santos Então- sofre, por exemplo. então- Enquanto não houver pronunciamento sobre Renan, sobre Flávio, sobre Bolsonaro, eu vou continuar dizendo o que eu te Entendi. disse no primeiro debate que a gente falou. Bolsonaro é uma virgem. É Iracema. Isso não foi comigo, A não. Não virgem, foi comigo, não. A Foi virgem comigo, não. dos lábios de mel. Isso aí foi intocável 21, pela corrupção. isso aí foi 21. Flávio também é uma virgem. Isso e o foi Renan também é uma 21, virgem. isso foi 21. 3 virgens. Não, 3 não, vamos virgens. lá, Não há Adriles. nenhum tipo de condenação por corrupção. Então, nenhum deixa eu três, entender, ponto. deixa eu entender aqui. Então, eu Nós quero me vamos unir com falar do você. Flávio, o programa inteiro. Não, eu quero me... Calma, quer fugir já, bicho? Vamos Mas já entender, vamos esgotou. resumir aqui. Vamos lá.
eu quero entender, então, por que eu tenho que votar no Flávio? Porque o Flávio é o candidato, o seu Aí candidato, você né? muda um Então, pouco o paradigma. não vamos falar do meu candidato, vamos falar, sei lá, das estrelas. Não, vamos falar do quero falar de Flávio. tudo. Eu quero votar no Flávio. Então, pra votar no Flávio, eu tenho que entender o seguinte. Já que a justiça não julgou, eu tenho que fingir que tá tudo bem os assessores dele sacarem 90% do salário na caixa eletrônica da Foi Leste. 90% do Calma, salário. Não isso foi não é 90% minha do opinião. salário. Isso é o Não. COAF, isso é dado do COAF. Outra coisa, Essas eu tenho que cláusulas acreditar, anuladas, eu tenho que tudo bem. acreditar que o Queiroz pagava escolas e planos de saúde das filhas do Flávio, mas ele nem via. Eu tenho que acreditar que os celulares dos funcionários do Flávio, que estavam no GPS fora da LERJ, no horário de trabalho, ele também não via. Eu tenho que acreditar que quando o Queiroz assumiu que fez rachadinha e se escondeu na casa do advogado da família Bolsonaro, do ACF, lá em Atibaia, ele também não sabia. Eu tenho que acreditar que quando um policial militar pagou 24 mil reais de panetone na loja do Flávio, ele também não sabia. Eu tenho que acreditar que quando o policial militar foi lá e emprestou 16 mil reais pra ele e esqueceu como foi devolvido, ele também não sabia porque a justiça travou através do Gilmar Mendes. Aí tem Não foi mensagem, através do calma, Gilmar Mendes, aí tem mensagem Não do foi Jair através do Bolsonaro Gilmar para Mendes. o Eduardo. Não critique o Gilmar Mendes. Aí tem apoio do mas não tem uma ligação Jair direta Bolsonaro pra isso, Arthur. para o irmão Não tem uma ligação do Gilmar direta Mendes pra para a isso. prefeitura. Pessoal, Não tem uma vamos ligação acreditar direta. que eles são todos virgens intocáveis. Deixa eu te falar, Adriles, usando a tua analogia. O Flávio Bolsonaro é uma prostituta que se você der um pouquinho de dinheiro de rachadinha, ele fica de 4 pra você. Isso é uma Eu ofensa não me uno pessoal. com esse tipo de gente. Isso é A few moments later. Eu queria fazer uma pergunta pros dois, é o seguinte, a gente tá vivendo um mar de corrupção, a gente tá vivendo um mar de milhões, a gente tá vivendo escândalos de tudo quanto é forma e jeito. E aí, o Arthur fala exatamente em tudo aquilo que ele desfilou agora sobre o Flávio Bolsonaro. E do outro Que ele lado... falou não, que ele tava falando no off. pra Exatamente, é no off, é. E aí o que acontece? Do outro lado, nós temos um cara tentando dizer que ele tem que permanecer no governo porque ele tem uma história a defender. Ou seja, mediante esses dois fatores, sendo que um é considerado pelo que o Arthur acha que ele é, e o outro se apresentando como todos nós estamos vivendo e sabendo. Quem seria o candidato para que a gente pudesse sair desse lamaçal? Que tem chances, né? Candidato que tirou o teria Renan. chance pra tretar com o Lula, pelo amor de Deus. Bom, o Renan já tá em terceiro lugar, né? Não, não tá em terceiro. Ele tá em terceiro lugar, isso não é minha opinião, novamente. Isso não é minha opinião, Até novamente. 2% terceiro. Isso não é minha opinião, Vai lá, Adriles. vai lá. E outra coisa, quando eu disputei a prefeitura de São Paulo, também todo mundo dizia que eu não tinha chance, né? Eu tinha 1% na pesquisa. A Vera Lúcia do PST eu tinha 2%, ela tinha o dobro do que eu tinha. 10, tá bom. Eu terminei com 10, junto com o candidato do Bolsonaro na época, que era o Celso Russomano, que já ia pra quarta eleição, se não me engano, de prefeitura, com fundo partidário, tempo de TV, etc, etc. Então, eu vou te dizer uma coisa, cara. Se o Renan tiver 2 votos, um vai ser o dele, o outro vai ser o meu. Porque eu não voto em ladrão mesmo que esse ladrão tenha chance. Se eu fizesse análise política, que até o Adriles denunciou aqui, não, vocês fizeram análise política por causa do Lula, etc, etc. Eu estaria apoiando o Bolsonaro, porque apoiar Bolsonaro dá mais like, apoiar Bolsonaro dá mais voto, apoiar Bolsonaro dá Só mais isso. apoio. Não, mas dá mesmo, Adriles. Todas as pessoas, inclusive, que saíram do MBL para apoiar o Jair Apoiar Bolsonaro... Bolsonaro é não apoiar Lula em 22, isso que vocês não, erraram. não, Você não, entende isso, Adriles, deixa eu te falar uma coisa. As Tudo bem, pessoas, vai lá. as pessoas que saíram para apoiar o Bolsonaro, não é que, eventualmente vou votar no Bolsonaro. Não. As pessoas que saíram para lamber as botas, para pagar o pedágio Não é completo do isso, bolsonarismo. cara. Cara. Eu não lambi bota de ninguém, eu não queria que o Lula voltasse, Eu não tô falando o Lula você, eu não tô voltou, falando você. bicho. Eu não tô Pelo falando amor você. de Deus. Mas, por exemplo, o vereador mais votado da cidade de São Paulo, né, que disputou com você, inclusive, que é o Pavanato, ele fez exatamente isso. Ele perdeu uma eleição com a gente. Daí, aliás, eu o nunca mudei Holliday de perdeu. ideia. E aí, o que ele fez? Ele mudou de ideia, então vai lá. né? E aí ele virou o maior puxa-saco do Bolsonaro e foi o vereador mais Não votado. pode ter tido uma epifania de luz? Ah, claro, nossa, Você não o cara pode ter tá uma na Paulista, epifania de claro, luz? o cara tá um dia comigo na Paulista pedindo impeachment do Bolsonaro, no outro ele fala, não, o Flávio Bolsonaro não é rachador mesmo que as escolas dele tenham sido pagas pelo Queiroz e ele não sabia, de repente ele mudou de ideia. O que eu tô dizendo é o seguinte, é uma mudança de ideia muito conveniente. Tá bom. De repente ele virou o vereador mais votado de São Paulo. Então se a gente fizesse esse cálculo político, eu não estaria nem discutindo aqui que Bolsonaro é ladrão, não é? Eu ia falar, cara, pra onde estão os votos? Quem eu tenho que votar em 2024? É um Pablo Marçal que tá bombando? Então eu tô com o Pablo Marçal. Quem tá bombando agora? Puta, quem tá bombando agora é o Flávio. Então eu tô com o Flávio. A gente não faz isso, cara. A gente escolhe batalhas às vezes pra perder, mas a gente vai até o fim naquilo que a gente acredita. Eu não gosto de fazer nem isso no debate, mas eu tenho que puxar uma frase antiga sua. Manda lá.
Você disse explicitamente, recentemente, numa entrevista, o seguinte: se o Flávio, ainda que eu admitisse e percebesse que ele fosse um rachador, se eu soubesse que ele ia resolver os problemas do Brasil, eu votaria nele. Sim. Eu tô dizendo Mas que ele ele não pode. vai. Eu tô dizendo que ele pode, porque ele é filho de um homem que tá sendo torturado. Ele é filho de um homem cuja tortura no próprio corpo reverbera a tortura na própria república. Vocês Então, vamos acordaram, fazer o deixa eu seguinte, terminar. Vocês ô, acordaram tarde pro fato que a gente vive, eu acho que vocês têm essa percepção, praticamente uma ditadura persecutória do STF. E essa ditadura persecutória do STF redundou em corrupção. Em um juiz que tem uma mulher que recebe 129 Sim. milhões de reais pra fazer lobby de um banqueiro Sim. corrupto Por que investigado. o Flávio não pede impeachment dele? O banqueiro corrupto investigado Por que o Flávio eventualmente não pede deveria ser impeachment dele? julgado. O Flávio Bolsonaro eventualmente tá Não trabalhando pelo impeachment do não Alexandre tá. Moraes. Quando perguntado, Vocês- quando deixa eu perguntado, ele terminar, fugiu da Arthur, pergunta. deixa Eu eu quero ver, eu terminar. quero estar junto com o Flávio Deixa eu falando assim, ó. terminar, Eu quero Arthur. impeachment do Alexandre Deixa eu Moraes. Eu quero terminar. Dias Toffoli na cadeia. Ele ainda Eu não tem tenho uma coragem de fazer isso. campanha. Se ele eventualmente falar isso, eu vou apoiar ele ainda mais. Mas ele é um candidato que acabou de entrar no inquérito em que ele pode ser preso, ele pode ser tornado tá. inelegível. Por isso que Então ele tem ter votou a lei da cálculo misoginia, político. por causa do Por PT. exemplo, Por isso que ele cálculo votou político. errado no fundo Arthur, eleitoral. deixa eu falar, é isso, desgraça. Tá certo. Arthur, por exemplo, eu sou super amigo da Amanda Vettorazzo. Sim. Tá? Eu amo a Amanda Vettorazzo de paixão. E é uma grande vereadora. Independente de ser do MBL, eu não tenho esse problema. Por isso que eu acho, respondendo até a primeira pergunta, que eu acolheria vocês, quer dizer, eu acolheria. Eu acho que a direita deveria se unir sim. Eu não. Entendeu? E unir sim vocês, os nicolistas, Jamais. os bolsonaristas. Eu não me uno a ladrão, Adriles. Você se une a gente. Eu não me esquisita, uno, cara. eu A não questão me que se uno a coloca é a ladrão. seguinte: vocês. Então, você quer contrapor isso de novo? Vocês diziam, Renan dizia, que o prefeito Ricardo Nunes era um membro do conluio do PCC. Aí o que ele fez? Aí, um ano o que que ele depois, fez? aí vocês mudaram de Não, ideia. o que ele fez? Por quê? Porque vocês Que têm ele cargos fez? comissionados da não, prefeitura. Adriles, Amanda Vettorazzo, que eu amo de Adriles, paixão, Adriles, tem uma Adriles, subprefeitura Adriles, vinculada ao prefeito. Adriles, Então vocês mudaram o que- de ideia. Não, Adriles, deixa eu te falar. Vocês mudaram de ideia, Arthur. Adriles. Ah, O que o pelo Ricardo amor de Nunes Deus. fez com a empresa ligada ao PCC? Ele cancelou os contratos, cara. Mas Acabou. antes ele era então vamos fazer o vinculado ao seguinte, PCC. vamos fazer junto. Ah, ele se arrependeu de ser... Calma, Tô falando calma, do Adriles. Ricardo, Calma, ele se sem arrependeu de ser gritar, ladrão sem e gritar. aí ele voltou Senta, à calma. honestidade. Deixa eu falar Ele uma coisa. perdeu a virgindade e depois costurou a xoxotinha ao contrário. pra dizer Adriles, que não era presta ladrão atenção, mais. presta atenção. Arthur, pelo amor de Deus, Adriles, sem gritar, Arthur. você consegue, Pelo vamos lá. amor de Deus. Escuta Não, só. Arthur, mas eu não terminei. Escuta só. Você tá falando que o Ricardo Nunes, né? A gente falava que ele era ligado ao PCI. A gente falava porque De maneira realmente clara. Era. Renan falou, não vote nesse bosta ligado ao PCC. Calma, Adriles, tinha uma Mas eu não empresa. terminei Tem uma minha empresa que eu reafirmo aqui. Ela é ligada ao PCC. E a gente falou, Ricardo Nunes, por que você não tira esse cara do contrato? Assim que ele pôde, ele quebrou o contrato. Ele calou a nossa boca. Então eu estou ele não aqui. sabia que era do PCC antes? Eu estou aqui entendi. disposto a calar minha boca sobre o Flávio Bolsonaro. Eu estou disposto. Eu quero ver o Flávio justificar por que, novamente, por que as escolas dos filhos dele eram pagas pelo Queiroz, por que ele não pede impeachment do Alexandre Moraes, por que o pai dele apoiou o irmão de Gilmar Mendes com uma prefeitura em Mato Grosso, por que tem uma mensagem do Jair Bolsonaro falando pro Eduardo não criticar o Eu já Gilmar, expliquei por tudo que isso. que um Eu já por que um expliquei policial tudo isso. emprestou 16 mil Eu já reais te pra eles? expliquei Você não tudo explicou nada isso. disso. Eu já Então, vamos lá, expliquei tudo vamos lá. isso. Por que É um cálculo por que político poli- pra você fazer uma política de boa vizinhança com Ah, o Gilmar é boa Mendes, vizinhança. Então, pera que lá, eventualmente ele confiou nas Então, vamos lá. instituições, confiou Entendi, nas então, pessoas vamos lá. das Deixa eu- instituições, deixa eu- ó. só que as pessoas que ele confiou enfiaram Traíram a ele. faca na Então, vamos lá. cabeça Eu dele. tenho que confiar no Flávio, Não olha é só. traíram, Que não é votou a favor traíram. da lei da misoginia, porque senão Foi uma o PT bosta, foi ia uma falar bosta. besteira. Beleza. Eu tenho que confiar no Flávio, que votou errado o aumento do fundão eleitoral 4 vezes. Ele apertou o botão errado 4 vezes. Pessoal, tava com o dedo eu todo. sou contra... Adriles, só resta isso pra você mesmo. Fazer a piada. Porque o cara chegar e falar assim, eu sou contra o fundo eleitoral. Aí vem a pauta, ele aumenta, vota sim. Vem a segunda votação, ele vota sim. Votei errado, pessoal. 1 ano e meio depois, a mesma votação. Ele aperta sim de novo. Depois ele aperta sim de novo. Presta Votei atenção. errado, pessoal. Calma. Presta atenção, Arthur. Depois ele pega e fala o seguinte, pessoal, ó, eu não acho que é hora de ter impeachment de ministro aqui, né? Falando do Alexandre Foi Moraes. errado, foi Depois ele errado. fala que o pai dele apoiou o irmão do Gilmar Mendes. Arthur. Porque veja bem, às vezes o irmão do Gilmar Mendes não é do sistema. Desculpa, amor de desculpa, Deus, irmão Adriles. de alguém, primo Desculpa, de alguém, Adriles. tio de Tá alguém, faltando se apoiar coragem alguém. pra falar. Flávio Vamos Bolsonaro é do sistema. Arthur. Flávio Bolsonaro não vai bater de frente com o STF nenhum. Arthur. Entendam isso. Arthur, Flávio Bolsonaro é não, ladrão. Vamos chamar o break aqui, a gente volta já já. 2000 anos depois. Alô, Então pra vamos, caralho. o diretor tá mandando, vamos falar sobre o escândalo do Banco Master. O que você achou, Adriles, do escândalo do Banco Master? Bom, e depois do Arthur toda Duval? ditadura, e aqui eu vou puxar um pouquinho pro debate, e essa é a minha crítica ao MBL, volto a dizer, eu tenho o maior apreço, tá? Eu olho na tua cara falando isso, pelas pautas do MBL.
90% das coisas que o Renan diz, eu endossaria em qualquer governo. Acho ele um cara que tem culhão. Mas o problema de vocês, do MBL, é o método de ascensão ao poder. Vocês pisam no pescoço da própria mãe pra chegar ao poder. E aí, aquilo que Maquiavel diz, os fins não justificam os meios. Se vocês usam fins de pessoas que são sórdidas, aí vocês se tornam sórdidos também. Agora, a direita liberal é muito bem representada. Inclusive, as meninas do MBL são lindas, muito melhor que qualquer ucraniana, entendeu? Discordo disso, mas tudo bem. Maravilhosa. Mas a questão que se coloca é, respondendo objetiva à pergunta, o Banco Master é a redundância de um processo ditatorial que começou lá em 2019 com o inquérito, aquilo que chamou, o Fux chamava, o Mendonça, esqueci o nome do ministro, chamava de inquérito de fim do mundo, né? Do inquérito das mídias digitais, que no início vocês apoiaram. Não apoiamos. Que no início... Não apoiamos. Coloca no IA depois. Nós nunca apoiamos. Que vocês chegaram a apoiar em seu início Nunca fulcral. apoiamos. De 2019 até 2026, pessoas foram censuradas, perseguidas, estigmatizadas, canceladas, destituídas de seus cargos, exiladas, massacradas, milhares de pessoas. E o MBL foi tíbio em relação a isso. Não, eu não acabei ainda, Arthur. E o MBL foi tíbio em relação a isso. O MBL não mandou ninguém pra rua pedir golpe militar, Vocês não atacaram de frente esse problema, porque era uma questão que afetava exatamente vocês. Eu acabei de Se o falar pra Bolsonaro for destruído, eventualmente a gente o tem uma revista Bolsonaro impressa terá contra o uma Alexandre pessoa Moraes. a menos diante Adriles, da nossa ascensão ao poder. Deixa você falar. Deixa eu só Agora, terminar. Deixa eu só terminar. mas deixa Então, eu falar depois. a minha linha de raciocínio é essa. A gente chegou à corrupção impune de um ministro que recebe 129 milhões através de sua mulher, de um banqueiro corrupto. A gente chegou a uma corrupção impune de um juiz que deveria julgar o mérito desse banqueiro corrupto, que recebe 30 milhões para fazer um resort, que tem até um cassino, exatamente pela omissão, não só pela ação dos pérfidos, mas sobretudo por aquilo que chama no cristianismo de omissão dos bons. E vocês, eu acho que vocês... Essencialmente, eu acho que você é uma boa pessoa. Mas você e o seu grupo do MBL foi omisso em relação ao crescimento do STF. Eu, em 2022, pedi o impeachment dessa gente. Eu tô em dois inquéritos. Dois inquéritos. Sabe por que eu tô no inquérito? Porque eu falei que tinha censura no processo eleitoral. Agora e perdi minha rede social por 6 meses. Mas não interrompe agora. Em primeiro lugar é o seguinte, se a gente tivesse pensando só em poder, a gente apoiava o Bolsonaro, porque era só apoiar o Bolsonaro que tava eleito. Haja vista que dá licença, Adriles. Se você pegar, por exemplo, a Valéria Bolsonaro, ela nem é partido do Bolsonaro. Ela ganhou a eleição por quê? Porque ela pôs o Bolsonaro no nome e ganhou. O PL do Valdemar da Costa Neto, do mensaleiro Valdemar da Costa Neto, é o maior partido do Brasil porque eles apoiaram o Bolsonaro. O cara tá até com calor, ó. Comecei e já ficou com calor, ó. Olha lá. Eu só comecei, Adriles, calma. Vamos continuar. Outra coisa, você falou que a gente foi omisso. Não, a gente não foi omisso. A gente não foi omisso. Calma, Adriles. Quem foi omisso foi quem falou pras pessoas irem pras ruas pedir intervenção militar, enquanto tinha um monte de vovó tomando borrachada no lombo e spray de pimenta na fuça. O Bolsonaro bastava... Dá licença. Bastava o Jair Bolsonaro falar: saiam dessa histeria. Teve patriota se pendurando em caminhão. Teve patriota rezando o hino pra pneu. Teve gente pedindo intervenção alienígena. Não teve uma declaração do Bolsonaro pra tirar essas pessoas da rua. Só que sabe o que teve, Adriles? Teve o Mauro Cid assumindo que a live da Argentina era falsa, que era da turma deles, que era pra jogar no grupo dos doidinhos. Falou? Teve gente, sim, enganando as pessoas que o Jair Bolsonaro ia dar um golpe militar, fazendo com que essas pessoas ficassem na rua, debaixo de chuva, debaixo de sol, tá? Numa falsa esperança de que esse cara fosse fazer alguma coisa. Sabe o que ele fez? Ele foi pros Estados Unidos e pediu pix pra um monte de patriota otário que pagou 17 milhões de reais pra esse cara pagar uma multa que não existe. Ele falou: prefiro de um pix aí pra pagar minha multa eleitoral aí. Deram 17 milhões de reais pra ele. A multa sumiu, ele nunca pagou multa nenhuma. Aí ele foi no Vilela, sabe o que ele falou? As pessoas gostam de mim, me dá mais 10 mil no pix aí. Ganhou mais de 1 milhão. Então quem faz... tá, das tripas coração pra espremer o dinheiro de patriota otário é o Bolsonaro. E mais, toda essa corja do PL, que são os novinhos do Valdemar, que estão por aí de 4 pro mensaleiro Valdemar, tá? Esses caras sim se calam pra apoiar Flávio Bolsonaro, que é um rachador, que é um ladrão, porque dá voto. Porque infelizmente aqui no Brasil tem muita gente que, assim como você, tá apaixonado e grita, né? Eu amo o Bolsonaro, não é ladrão! E não vê a razão. E não vê a razão. O lance é o seguinte, Adrilês, nós tivemos coragem de, no auge da histeria coletiva, falar assim: a solução pra derrubar o PT não é pedir intervenção militar, que não vai ter intervenção militar porcaria nenhuma.
Nós tivemos coragem de fazer isso. Nós tivemos coragem de fazer uma revista impressa mostrando mas que os superpoderes do Alexandre de Moraes vinham justamente do bolsonarismo que esticava a corda. Desculpa aí, Rafael, deixa eu só falar. Desculpa, o Rafael, falar? você quer falar alguma coisa? Não, quem Não, falou que que a gente tá falando do Não, Banco agora Master. fodeu, agora voltou o assunto. Deixa eu te falar. É que assim, o Banco Master, só pra vocês saberem, Não, pera aí, agora só eu existe... vou dar outra resposta. Não, eu vou depois concordar de com novo. você. O Banco Master só existe por causa dos superpoderes do STF. Onde a gente diverge vocês aqui deixaram. é o contrário. Vocês deixaram Quem deu acontecer. superpoder pro STF foi Vocês o não Bolsonaro. limitaram, É não isso. contestaram. É isso. Agora É deixa eu isso. falar. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que aquelas senhorinhas estavam clamando de maneira desesperada por exatamente um princípio de democracia e liberdade? Porque esse golpe que vocês projetam no Bolsonaro já tinha sido dado. Quando houve o golpe do STF, que criou inquéritos com tipificações criminais que não existiam para perseguir, calar, massacrar, prender pessoas, vocês, por exemplo, do MBL, não disseram nada. Dissemos, Adriles. Absolutamente A gente nada. Deixa eu imprimiu uma terminar. revista sobre isso, Não cara. disseram nada. Nós não disseram falamos isso nada. no Twitter, nós E falamos aí, isso no meu canal, esse falamos isso em golpe tudo quanto é lugar. crônico, Você tá deixa eu mentindo, me garanto cara. uma palavra. Esse golpe, de maneira crônica, de maneira incisiva, de maneira progressiva, chegou até o ponto em que tiraram um ladrão condenado da cadeia, tiraram ele antes. da cadeia, fizeram Foi antes. campanha pra ele, o TSE, que é um puxadinho do STF, fez campanha pra esse Lula, censuraram a campanha de Bolsonaro. Como eu disse, Bolsonaro não podia dizer que Lula era ladrão, que era amigo do ditador, que era a favor do aborto, censuraram imagens do Bolsonaro na ONU, no 7 de setembro, na puta que pariu, e aí fizeram com que esse ladrão voltasse à cadeia. E mesmo quem reclamasse, como eu reclamei, que havia censura e perseguição durante o pleito eleitoral de 22... Eventualmente, esse alguém como eu foi censurado. Eu fiquei 6 meses sem o Twitter. Vamos eu lá. estou no inquérito. Não, vamos lá, não. Eu fiquei no inquérito. Então, essas bolsonaretes, essas senhoras com bíblias e batons na mão que terminaram por ser presas, Aí, elas aí, estavam vamos lá. elas estavam gritando e berrando Beleza. por liberdade. Aí sabe o que aconteceu? Liberdade que Aí vocês sabe do o que aconteceu? MBL não pediram. Adriles, porque vocês foram complacentes ao golpe dado pelo STF. Não adianta você gritar, porque vocês Adriles. fizeram voto Não adianta nulo você em gritar. 2022 Adriles, e foram Adriles, complacentes não adianta você a gritar. esse estado de coisa, Não adianta- de calma, perseguição, Mona, calma, de Mona, massacre, calma. de Não adianta morte você de gritar, não adianta Crespo, você gritar. de prisão do Felipe Cê- Martins por um golpe que não deu. Não Em seja um nome falso indignado, da possibilidade Adriles. de ascensão Não, ao cara, poder. você tá O que cuspindo em mim vocês aqui, velho. fizeram Calma, foi doentio, calma, Adriles, foi calma, asqueroso, Adriles, calma. foi repulsivo. Adriles, deixa eu te falar uma O silêncio coisa. de vocês, a Ninguém ficou complacência quieto. Quem silenciosa ficou com o quieto foi o Jair STF, Bolsonaro. Foi repulsiva, Quem gritou repulsiva, Arthur. contra o Mamãe, STF falei. fomos nós e quem ficou quieto foi o Jair Bolsonaro. Eu vou te falar uma coisa. Então, Dá cara, você licença. é preso, quando é que ele foi Não, preso? cara, deixa eu te falar uma coisa. O cara até quieto foi preso, Não, meu filho. não O que você quer que adi- ele fizesse? Adriles, não Que ele adianta. desse um golpe? Adriles, Ele não deu o Adriles, golpe. não adianta O você golpe que gritar, você falou que ele Adriles. Não deu, adianta você ele gritar, foi Adriles. golpeado, Adriles, caralho. Adriles, deixa eu te falar uma Calma. coisa. Não adianta você gritar e cuspir em mim, cara. Você tá fiz as cuspindo pazes até na minha água aqui, velho. Não calma. adianta você gritar. Toma Deixa eu te falar água, uma coisa. Você tá tão defensor das senhoras que foram lá pedir intervenção militar. liberdade, Só que do duas humanismo. coisas, dá licença, tem duas coisas que não aconteceram. Número 1, o Jair Bolsonaro em nenhum momento falou para elas não se arriscarem em nome dele. Número 2, quando Sóstenes Cavalcante teve a chance, dá licença, quando Sóstenes, dá licença, quando Sóstenes Cavalcante teve a chance de negociar uma anistia para essas senhoras, o Sóstenes Cavalcante, líder da oposição, falou: eu não vou negociar nenhuma anistia aos dos presos do 8 de janeiro se não incluir Jair Messias Bolsonaro. E por que não E pode aí eu fazer vou te falar uma coisa, o que ele deixou claro? Em nenhum momento você sacrificou o líder pra salvar os Ah, você quer liderados. matar Dá o Bolsonaro, licença. é isso? Não. Mata Adriles, o velho, Adriles, mata o Adriles, presidente. Adriles, deixa eu Porra. falar uma coisa. Adriles, Deus, né? você Ele tá consegue sendo entender. morto, Adriles, calma. literalmente. Você consegue entender isso. Quando a gente fala sacrificar o líder, eu não estou falando que a gente vai pôr uma faca no pescoço do Bolsonaro e fazer ele Não, sangrar. foi o que fizeram literalmente, enfiaram a faca nele. Calma. Adriles, não adianta você fazer esses trocadilhos bobos de quinta série, cara. Se eu tô tentando completar Não, um raciocínio. uma facada não é simples. trocadilho, não. Ele enfiou a facada no Não, bucho. Adriles, Facada deixa eu no explicar. bucho. Isso foi campanha Ué, de 2018, você tá tudo confuso aí, na cara. época vocês também eram Vamos lá, meu irmão. antibolsonaristas. Vocês Vamos lá. contribuíram pela campanha de Não, ódio Adriles, contra ele. Adriles, calma. Vai, Chuchu. Vamos com calma. O lance é o seguinte: quando o Sóstenes Cavalcante ele teve a chance de sacrificar metaforicamente o Matar o líder Bolsonaro. para salvar os seus Mata o liderados. Bolsonaro, é a ideia do Deixa eu MBL. falar uma Mata o coisa, ó. Bolsonaro, libera a Você que tá véia. assistindo, É deixa eu falar uma humanista, coisa. meu Você Deus que do tá céu. assistindo, acho que fica muito claro. A gente não consegue completar um raciocínio, porque o Adriles sabe onde eu vou chegar e vai ficar incoerente Eu a posição não sei onde dele. você vai chegar. E ele tem que ficar fazendo essas
essas pegadas. Não, matará, entendi. Vamos então matar. Você é a favor de dar um tiro na cabeça do Bolsonaro? É uma Mas coisa. o que você tá falando? Cara, isso é uma coisa primária, Adriles. Isso é uma coisa. Sacrifica o Bolsonaro, deixa ele Não, torturado cara, na deixa eu cadeia. explicar pra Mas você, deixa Adriles. ele Deixa eu terminar, explicar. Adriles, Quando a senão gente não fala consegue. sacrificar Amém. metaforicamente, eu não estou falando dar um tiro. Você consegue entender a diferença de uma coisa que é literal e uma coisa que é metafórica? Você consegue. Se eu, Eu falar sou o poeta, seguinte. eu sei disso melhor que você. Então você é poeta. Então você, Faço como poeta, aliterações, alegorias, faça uma metáforas. faça uma leitura metafórica do que eu estou dizendo. Se o líder da oposição Ligo tem a alto, chance. Ele tá vendo? Eu sei, Eu tô Adriles. nervoso, não. Eu Deixa sou falar- passional em não, relação cara, deixa eu te falar uma à coisa. humanidade. que Não, vocês cara, você não tá perderam, indignado, né? Adriles. Muito Deixa eu te feio. falar uma coisa. Você tá em apuros. E tudo bem. Que apuros, Arthur? Deixa eu terminar o Isso é raciocínio, tática retórica. Adriles. O seu cara retórica Deixa- é tão bom. deixa- Você vem com deixa- esse truquinho Adriles, retórico. Você tá em Adriles. apuros. Você tá tremendo. A gente, quando a gente tá Ah, tem essa apaixonado, a gente paciência. comete insensatez. A gente, quando a gente tá em apuros, a adrenalina Apuros do bate, quê, meu calma. filho? A gente sua frio. Você não está Apuros com do calor, quê? você está suando Eu frio. tô indignado porque Calma. vocês deixaram, vocês silenciaram Adriles, em relação calma, ao deixa eu golpe que explicar. foi dado Eu tô pelo acabando STF. de mostrar pra você Entendeu? que o Sóstenes Pelo amor de Cavalcante, Deus. quando teve a chance de soltar Você já repetiu a isso 8 senhora... vezes. mas você não deixou eu completar Então o vai lá, raciocínio. meu filho. Então vamos lá, já que eu já repeti, vamos ver se você já aprendeu. Quando Ah. o Sóstenes Cavalcante teve a chance de salvar as idosas, o que ele fez? Ele falou que o Bolsonaro teria que ser incluso. no Exatamente. pacote, Então, né? o que ele fez? Ele não queria matar o Bolsonaro metaforicamente sacrificou o líder, porque é isso que um líder faz em nome dos seus Mas o Bolsonaro liderados, foi mas preso, ele fez filho. o contrário. Ele Calma, foi preso de Adriles, qualquer ouve, forma. cara, você tá confuso. O que ele fez? Ele sacrificou as senhoras, ele sacrificou as Corte pro senhoras. MBL, a edição. Ele sacrificou as senhoras, ele sacrificou as vítimas para tentar salvar o Bolsonaro e sequer foi bem sucedido. O Bolsonaro está preso, as senhoras do Rio de Janeiro estão presas e ninguém está fazendo nada porque são incompetentes. Então, como eu tô te falando, a gente diverge no sentido de intenção. Eu acho que o Bolsonaro sequer é bem intencionado. Mas mesmo que bem intencionado fosse, o que não é, ele sequer tem a competência para tal. Falei lá? bonito agora, você como poeta, você vai conseguir interpretar. Vamos lá? O Pode ir? bolsonarismo não só deixou essas pessoas na porta dos quartéis, como esperou elas ser presas, essas pessoas serem presas, como na hora que eles tiveram a chance de tirar essas pessoas da cadeia, eles não tiraram, e mesmo assim, o Bolsonaro foi preso e as pessoas continuam presas. Então, o que eu tô dizendo pra você é, não adianta você ficar falso indignado, não adianta você gritar, Eu não tô não adianta falar que você se importa com falsamente essas indignado, eu pessoas. sou péssimo ator, eu não Você consigo não indignar está nada, nem indignado, você falsear não nada. está preocupado com essas Estou pessoas. indignado, Você está sim. preocupado em pagar pedágio pro Flávio Bolsonaro, que é muito triste, cara. É deixa eu isso. te falar